Bom, pessoal, então nós vamos dar início aqui à nossa unidade 3, tá bom? É a última unidade do nosso curso, né? E a gente vai falar de taxa de variação, a gente vai falar de reta secante, reta tangente, o que é que isso tem a ver com conceitos básicos, né, de derivada, né? E a gente vai trabalhar aqui derivada de funções simples, né? Dependendo da forma como a gente vai conduzindo o curso, né, a gente pode avançar um pouquinho mais no cálculo, né? Isso aqui é a parte, digamos, da disciplina que você já está, digamos, fazendo a conexão com o que você vai ver no cálculo 1, tá bom? Porque o cálculo 1 já começa justamente com as ideias de limites e de derivadas, né? E você já vai, de certa forma, estar aí um pouco preparado para a disciplina, tá bom? Então, esse conteúdo ele se encontra no capítulo 2 do livro do Hoffman, quem tiver interesse aí, dá uma olhada, né? E ele se encontra no capítulo 7 do Guidorias, né? Como são conceitos um pouquinho mais de cálculo, né, avançado, né? Não o cálculo avançado, mas o cálculo propriamente dito, você dificilmente encontra em livros que são voltados para o ensino médio, né? Então, acaba aqui sendo conteúdo novo, né? Muitos de vocês jamais ouviram falar em derivada, né? Jamais ouviu falar, por exemplo, em reta tangente a uma curva, né? E isso a gente vai ter que trabalhar aqui, né? Do jeito que eu vou fazer com vocês aqui, passo a passo, tentar mostrar para vocês como é que a gente pode encontrar cada coisa, né? Então eu vou começar aqui com um probleminha simples do cotidiano de vocês, né? Imagina que você tem aí 1 litro, né, de água, né, para ferver, né? E digamos que você está também com um termômetro, né? E pode ir medindo aí a temperatura da água à medida que o tempo passa, né? Então, assim, em geral, a temperatura ambiente, né, assim, digamos, numa cidade normal, né, não Teresina, que é muito quente, mas na cidade normal a temperatura ambiente seria 25 a 30 graus Celsius, né? Então a água aí estaria, digamos, em temperatura ambiente quando você estivesse aí mais ou menos em torno de 25 graus. É o que a gente costuma dizer, que a gente costuma chamar de temperatura ambiente, são 25 graus Celsius, né? Isso, você começa a água com essa temperatura, né? Você retira a água aí da torneira ou de qualquer canto, e ela está na temperatura ambiente, tá bom? E você começa a medir, na medida que você liga o fogo, né? E você começa a medir a temperatura dessa água. Você sabe que uma hora isso aí vai ferver, né? E você já deve saber que a temperatura de ebulição da água, né, é em torno de 100, tá certo? E digamos que a cada instante de tempo, a cada 2 minutos, né? Observe bem o que eu vou fazer aqui. A cada 2 minutos, você vai lá e mede, né, o valor da temperatura da água, tá bom? E aí você, obviamente, vai perceber que à medida que que o tempo vai passando, a temperatura da água está subindo, tá certo? Na física, né, e em alguns também conteúdos de química, né, porque isso aí, de certa forma, você está trabalhando com substâncias, né, existe essa relaçãozinha aqui que a gente vai discutir. Vocês vão ver mais na frente, nos cursos de Física 2, por exemplo, né? Que envolve a quantidade de calor que você está fornecendo e a variação de temperatura que você está produzindo na substância. Tudo isso aí vai depender do calor específico, né? Que é uma propriedade aí específica de cada material, né? De cada substância. A água tem um certo calor específico, o ferro tem um certo calor específico, o chumbo, né, tem um certo calor específico, o ar tem um certo calor específico. E o que é isso, né? É a capacidade que essa substância tem de receber calor e aumentar a sua temperatura. Então, por exemplo, o ferro, né, e os metais, de forma geral, eles têm um calor específico, né, muito alto, né? E isso faz com que você, de certa forma, precise, né, de uma quantidade muito pequena, né, para produzir uma variação significativa de temperatura, né? Ou seja, ele tem um calor específico muito baixo, né? Então, se você pensar aqui, calor específico, né, seria o produto, né, do calor, proporcional ao calor, o inverso da temperatura, né? Então, como o calor específico dos metais é muito pequeno,
né, você precisa de uma quantidade de calor muito pequena para produzir a mesma variação de temperatura, por exemplo, da água. O calor específico da água, você precisa fornecer muito calor, né, para produzir uma variação de temperatura, por exemplo, de 1 grau Celsius. Né? Então, a água geralmente precisa de muita energia para poder aumentar a sua temperatura. Então, o calor específico da água é um valor, de certa forma, alto, né, comparado com os metais. Né? Então, você vai lá medindo a temperatura da água e você percebe que a temperatura está subindo. Né? Então, você faz algumas medidas aqui, digamos em 2 minutos, né? Você faz outra medida aqui em 4 minutos, e aí mais tarde você faz uma medida com 8 minutos, uma medida com 10 minutos, e assim vai. Tá bom? A pergunta básica que você pode fazer, né, é qual é a taxa de elevação de temperatura. Né? E quando eu estou perguntando isso, qual é a taxa de variação de temperatura, né, o que eu estou perguntando é quantos graus, né, em temperatura você sobe por minuto. Né? Então, quantos graus centígrados você tem por minuto. Né? É lógico que se o comportamento for uma reta, e essa equação aqui que você está vendo, né, ela te dá um comportamento linear, né, um comportamento de reta mesmo, né? Apesar de não estar claro aqui, mas isso aqui é uma reta, tá bom? É uma variação de calor, um calor que te dá uma variação de temperatura. Como existe só constante aqui, ó, que é reta, né? Tá bom? Então, qual é a taxa de elevação de temperatura? E a pergunta óbvia, né, que todo mundo quer saber no final das contas, é quanto tempo vai demorar para ferver a água. Né? Você sabe que a água demora 100 graus, ela ferve, né, a 100 graus, e a pergunta que você quer, digamos, olhando para essas variações de temperatura, é prever quanto tempo será necessário para ferver a água. Né? Aí o que você faz geralmente? Né? Você vai, obviamente, pegar aqui as medidas que você fez. Então, digamos que quando teve 2 minutos depois você mediu a temperatura e estava em 35 graus Celsius, no termômetro. Com 4 minutos, você tinha uma temperatura de 45 graus Celsius. Né? Com 8 minutos, você tinha uma temperatura de 65 graus Celsius, ou seja, a temperatura realmente está subindo bastante. Com 10 minutos de água no fogo, você já tem 75 graus Celsius, então você vai medindo aqui. Né? Aí, será que com esses dados aqui, e propondo um comportamento linear para a temperatura, né? Isso aqui sendo a temperatura, como função do tempo de fervura, será que a gente consegue encontrar a nossa reta? Né? Perceba que no momento em que você substitui aqui o valor, por exemplo, de 35 que você obteve na primeira medida e o valor de 2 minutos, você constrói aqui uma equação, né, que é 2m mais b igual a 35. Tá bom? Aí você faz outra medida que te dá uma temperatura de 45 e isso foi feito com 4 minutos. Ora, com essas duas equações aqui, você já é capaz de saber quanto é que vale, por exemplo, o m. Né? Mas aí, só por uma questão de garantia, você vai e mede, né, de novo, em 8 minutos, você tem 65. E aí, em 10 minutos, como eu já falei, você tem 75. Lógico que, como eu falei já para vocês, uma função linear ela é definida somente com 2 pontos. Basta você ter 2 pontos, né, que você descobre quanto é que é o valor da sua reta, né, o valor do m e do b da reta. Né? Mas aí poderia ser, eu vou até apagar aqui para a gente discutir melhor isso daí, né? Poderia ser que as suas medidas feitas nesse momento aqui não fossem as mesmas que você fez nesse momento aqui. Né? Então, uma forma de você garantir que a função é linear é se essas duas, né, esses dois comportamentos aqui desses pontos, se eles têm a mesma taxa de variação. Né? Então, vamos ver aqui, ó, por exemplo, vamos pegar esses dois pontos aqui, 35 e 45, então vou ficar assim, ó, 2m, né? Vou fazer aqui até um pouquinho maior aqui para ficar mais claro. 2m, tá bom? Mais b igual a 35, tá bom? E a gente tem 4m mais b igual a
45. Qual é o procedimento padrão para a gente encontrar MB? Você pode aqui, por exemplo, multiplicar essa equação por menos 1. Né? Multiplica todo mundo por menos 1 e depois soma. Quando você fizer isso, você vai ficar assim, ó, 4m menos 2m, né? Porque eu estou multiplicando aqui o 2 por menos 1, mais 1b, menos 1b, né? Esse b por esse b aqui, 45 menos 35. Tá bom? Aí 4m menos 2m dá m, esse b cancela com esse b, 45 menos 35 dá 10. Então daqui a gente tira o m igual a 5. Ora, se o m é igual a 5, quanto é que fica o b? O b, né, você pode tirar ou dessa primeira equação ou dessa segunda equação. O b vai ficar assim, ó, b é igual a 35 menos 2m. Se o m é 5, vai ficar 35 menos 10, que é 25. Então você tira aqui que o b é 25 e o m é 5. Mas isso você tirou, né, dessa situação aqui. Você encontrou a expressão da reta para essa situação aqui. Será que o sistema se comporta do mesmo jeito, ou seja, a água fervendo, ela se comporta com o mesmo comportamento, a mesma tendência linear que se comportaria nessa outra situação aqui? Né? Para você responder essa pergunta, você tem que agora resolver o sisteminha aqui, né? Dos pontos azuis que você mediu. Né? Se você obtém antes que o comportamento é uma reta e depois o comportamento também é uma reta, e eles possuem os mesmos coeficientes, tá bom? Você garante que o comportamento é linear para os dois e é importante que a taxa com a qual a temperatura está subindo é a mesma, né, durante todo o processo. Né? Porque pode eventualmente você ter um crescimento, né, da temperatura inicialmente lento, né? E aí depois o crescimento fica muito maior. Né? Vou dar um exemplo aqui das curvas que a gente trabalhou, por exemplo, a parábola. Né? A parábola tem a seguinte característica, ela começa crescendo pouco, né? Aí depois parece que ela dá um crescimento absurdo. Outra função também que tem um crescimento absurdo, que aumenta à medida que o tempo passa, né? Que a coordenada é variada. Né? A função exponencial, por exemplo. Né? Parece que ela aumenta cada vez mais quando você substitui o valor de 1, de 2, de 3, né? Por exemplo, 2 elevado a x, 2 elevado a x. Né? 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4. Aí 2 elevado a 3 já dá 8, 2 elevado a 4 já dá 16, ou seja, são saltos, né, cada vez maiores. Isso significa que a taxa de variação já não é mais a mesma. Né? E aí, para você comprovar que esse seu sisteminha aqui de água fervendo tem a mesma taxa de variação, a gente vai fazer a continha aqui de baixo, por exemplo. Então, 8m mais b igual a 65. Se a gente obtiver o mesmo m e o mesmo b, isso significa que eles são iguais, ou seja, que a reta que passa pelos 4 pontos é a mesma. Né? Visualmente, você já aparentemente tem a mesma reta, mas vamos fazer as contas, né, para ver. Então, 10m mais b igual a 75, tá bom? Fazendo o mesmo procedimento, multiplicando por menos 1 aqui, vai ficar 2m, né, igual a 75 menos 65, 2m igual a 10, o m dá 5. Olha só, então eu já concordo, né, eu já encontro aqui que o m, né, é 5. E o b? Ora, se o b é 75 menos 10m, vai ficar 75 menos 50, o B dá 25. Então, a gente acaba encontrando aqui, tanto M como B, né, valores iguais. Isso significa o quê? Isso significa que a taxa de variação dessa temperatura como função do tempo, né, é a mesma nos dois casos. Tá bom? Então, você consegue identificar aqui que a temperatura da água está crescendo aqui de forma idêntica à que ela está crescendo nesse outro ponto do tempo, né, do gráfico. Né? E aí você poderia checar os outros pontos também para saber se é a mesma coisa, se é isso que está acontecendo. Né? Então isso é um indicativo de que a temperatura da água está crescendo, né, a uma taxa constante. Tá bom?
Essa é a conclusão que você pode tirar analisando esse processo de fervura da água. É uma conclusão de que a taxa de crescimento, ou seja, a temperatura da água está crescendo, mas ela está crescendo a uma taxa constante. Então, ela está seguindo a mesma tendência. Nem está aumentando muito e nem está diminuindo muito. Ou seja, está crescendo, mas crescendo a uma taxa constante. Tá certo? Então, por definição, existe um termo na matemática para calcular isso daí, justamente a taxa de variação das funções. É o que a gente conhece como quociente diferença. O que é o quociente diferença? O quociente diferença é justamente a diferença de um ponto da função para o outro. Né? Então, por exemplo, você tem essa função aqui, ó, f de x, que ele desenhou aqui, ó, esse roxo. Né? Tá vendo aqui? A função não é uma reta. Tá bom? A função aqui não é uma reta. Mas é possível saber, né, se o crescimento dessa reta aqui é acentuado ou não. Se a taxa com a qual essa reta está crescendo é muito grande ou não. Como é que a gente faz isso? A gente faz esse crescimento, né, usando justamente o valor da função nesse ponto, né, que é quando o f de x é x mais um certo deslocamento h. Então você faz a diferença entre o quociente, desculpa, entre essa diferença aqui, né, que é f de x mais h menos o f de x, tá bom? Dividido por o ponto x mais h menos x. Ora, mas x mais h menos x é o próprio h, que é o tamanho, né, do intervalo entre os dois pontos. Então, no cálculo, existe uma expressão para calcular justamente a taxa com a qual a função está crescendo, né, que é dado justamente pela diferença entre os y e as diferenças entre os x. Tá bom? Você já faz isso várias vezes, e em física você faz muito isso daí. É porque a gente não percebe, né? Mas isso, na verdade, é justamente um quociente diferença, tá bom? Porque você está fazendo uma medida do quanto que uma função está crescendo, dividido pelo intervalo na qual você mediu, tá bom? Então, isso aqui, ó, no fundo, é uma divisão, né, entre o quanto que a função variou nesse intervalo aqui, que eu vou dizer que é isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui é o que a função variou, é o f de x mais h menos f de x, dividido por h. Aí você diz, professor, isso aí tem alguma coisa a ver com a tangente? Tem. Né? Tem a ver com a tangente, sim. Vai ser justamente a tangente desse ângulo aqui, ó. Né? O que é a tangente desse ângulo aqui, se eu chamar esse ângulo de alfa? A tangente de alfa nada mais é do que esse ponto menos esse, ou seja, f de x mais h menos f de x, né, dividido por x mais h menos x. Ou seja, a tangente aqui do ângulo, né, é o f de x mais h menos f de x sobre h, né, que é justamente a definição de taxa de variação, tá bom? Vamos ver como é que fica isso no caso da água ali que a gente encontrou. Então, ó, esse quociente de diferença que eu acabei de escrever aí também é chamado de taxa de variação média. Então, alguns autores preferem chamar de taxa de variação média, né, ou quociente. Por isso que eu trago aqui as duas nomenclaturas, a quociente de diferença. Tá bom? Eu trago as duas nomenclaturas porque tanto faz, né, você usar a expressão quociente de diferença ou taxa de variação média. É a mesma coisa. O que ele quer saber é o quanto que a função variou naquele intervalo. Então, por exemplo, se a nossa função que a gente calculou lá para a água é 5x mais 25, né?
Quanto seria, ou seja, a temperatura aqui, ela varia como 5 vezes o tempo mais 25 graus Celsius, né? Quanto seria a taxa de variação média dessa função? Será que tem como a gente calcular? Né? Quanto seria a taxa de variação média dessa função? Vamos fazer a conta. Então, vou fazer com vocês aqui. A taxa de variação média, que a gente, por definição, né? Isso aqui é igual ao quociente de diferença. Tá bom? Quociente de diferença. Vamos dar aqui a espessura do... Que é igual ao quê? Que é igual a f de x mais h menos f de x dividido por... Aí vamos voltar aqui à definição. X mais h menos x. Então, x mais h menos x. Né? Então, quando a gente faz essa brincadeira aí, quem é o nosso f de x? A nossa função é 5x mais 25. Né? Se o f de x é 5x mais 25, quem é f de x mais h? Lembra das funções compostas? Quem é f de x mais h? É só você substituir agora x mais h aqui dentro. Então, 5x mais h, que é uma função composta agora, mais 25. Então, eu vou fazer a conta aqui, vai ficar 5x mais 5h mais 25. Tá bom? Então, quem é a taxa de variação média? Taxa de variação média, né, vai ser o quê? Vai ser f de x mais h. Mas quem é f de x mais h? Está aqui. 5x mais 5h mais 25. Então, 5x mais 5h mais 25. Menos o f de x. Mas quem é o nosso f de x? 5x mais 25. Então, fica assim, menos. Aí tem muito cuidado com esse menos aqui. Menos, eu coloco um parênteses, 5x mais 25. Tá bom? Quando a gente dividir um pelo outro, vai ficar assim, x mais h menos x, né? Aí, taxa de variação média vai ficar como? 5x mais 5h mais 25 menos 5x menos 25, né? Ou seja, o sinal menos vai para todo mundo aí, dividido por x mais h menos x. Eu já disse aqui que fica só h. Então, quem é que vai ficar no final? Cancela o 5x com esse menos 5x, tá bom? Cancela o 25 com o menos 25, sobra só quem? 5h, que divide h. Então, quem é a taxa de variação média? A taxa de variação média é h, cancela com h, 5. Pronto, esse aqui é o resultado. Isso significa o quê, professor? O fato da taxa de variação média ter dado 5 significa o quê? Significa que, percebam, como a gente está dividindo aqui a função né, pelo intervalo, tá bom? Que é esse o tema aqui do meio. Isso vai me dar o seguinte, se a função tem unidade, né, no nosso caso aqui, de graus Celsius, né, e o intervalo tem unidade de minutos, então essa unidade aqui pode ter certeza que é 5 graus Celsius por minuto. Então, lembra aquela primeira pergunta que eu fiz lá no começo? Qual é a taxa de variação da temperatura no processo de fervura? Né? Vou até voltar aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, essa primeira pergunta aqui.
Qual é a taxa de elevação da temperatura? Eu acabei de descobrir. Eu descobri que a taxa de elevação, né, é 5 graus por minuto. É a nossa taxa de elevação da temperatura. Né? Em física você falaria isso, que é a taxa de elevação da temperatura. Né? Mas no cálculo você chama de taxa de variação média ou quociente de diferença. Deu para entender aí? Então, é dessa forma que a gente calcula as taxas de variação média. Aí vocês dizem, para função linear é muito fácil, né? É uma coincidência esse valor ter dado o próprio valor do m, né? Não é uma coincidência, mas é algo que só acontece com a função linear. Né? Toda vez que você for calcular a taxa de variação média de uma função linear, né, vai dar justamente o valor do m. Lembra que a gente calculou aqui, né, o m no slide anterior, né, a gente descobriu que o m era 5. E não é coincidência, é um fato, é uma coisa que dá pra gente, você vai entender melhor futuramente, quando vier aí os conceitos de derivada, né, você vai entender que a taxa de variação média ter dado 5, né, não é uma coincidência, porque é justamente o valor do m. Tá bom? Então, eu vou pegar outro exemplo aqui, tá bom? Vou pegar uma situação 2, né, onde a gente vai trabalhar agora com a função parabólica. O que representa essa situação 2? Representa a temperatura de uma cidade, né, em um dia de inverno, né, só que um dia ensolarado de inverno. Né? Por que eu estou dizendo de ensolarado de inverno? O que é isso? Né? Porque, em geral, os dias de inverno em que você não tem sol, né, a temperatura não varia tanto como eu quero que varie aqui para a gente mostrar um exemplo. Né? Então, assim, quando você vai na Europa, aí, nos Estados Unidos, nesses países de clima temperado, os dias de inverno, né, você pode ter dias de inverno onde a temperatura fica muito baixa, sobe muito pouco, né? Mas você pode ter um dia de inverno onde a temperatura, né, sobe bastante. Dependendo se o céu estiver aberto, né, se o céu estiver aberto durante o dia e o sol realmente incidir sobre a cidade, a temperatura pode subir bastante. Tá bom? Você pode ter aí, num dia de inverno, temperatura que chega a 20 graus, tranquilo, 20, 15 graus, tranquilo. Tá bom? Lógico que durante a noite, não, aí as temperaturas ficam bem baixas. Né? Então, é o exemplo que eu quero mostrar aqui, justamente para falar de temperatura que sobe e desce. Né? Então, vamos tomar como exemplo, não quero dizer que seja assim sempre, não quero dizer também que tem essas variações aí muito grandes, né? Isso não acontece numa cidade litorânea, por exemplo, São Luís, não acontece em Fortaleza, ou seja, você não tem variações significativas da temperatura ao longo do dia. Isso acontece em geral, e nem nas temperaturas, nem na Europa também, né? Cidades litorâneas, isso não acontece não. Agora, cidades do interior da Europa, que não são litorâneas, você tem variações de temperatura bem rigorosas. Né? Então, por exemplo, digamos que às 0 horas, né, ou seja, de madrugada, tá bom? Aqui onde eu anotei, onde eu peguei esse ponto aqui, ó, para começar, né? Digamos que tá lá, a temperatura é 0 graus Celsius, tá bom? Aí o dia foi passando, né, aqui durante a madrugada, digamos até 5 horas da manhã, ó, até chegar às 5 horas da manhã, a temperatura já subiu aqui mais ou menos para 12 graus Celsius. Bom, só um exemplo, né? Aí, quando o sol realmente apareceu, a temperatura aqui subiu até, talvez aqui em torno de 18 graus Celsius. Eu não sei bem ainda, a gente vai descobrir já já. Né? Aí, essa temperatura subiu, e depois que passou do meio-dia, né, aí a temperatura começa a cair. Né? Cai, até que chega às 0 horas de novo, a temperatura está em 0 graus Celsius. Né? Então, assim, para quem mora na Europa, isso aqui é uma variação absurda de temperatura. Né? Você tem aí desde 0, né? Desde 0 até 18 graus Celsius, é muito. Tá bom? Mas pode acontecer, dependendo se você estiver realmente num dia bem ensolarado, né? Pode acontecer uma variação significativa de temperatura, né, durante o dia. Tá bom? Bom, aí as perguntas são as mesmas, né? Qual é a taxa de elevação ao longo do dia? Né? Qual é a taxa de elevação da temperatura ao longo do dia? Agora eu quero saber a taxa. E aí perceba, por que essa taxa vai mudar diferentemente da
da reta que não muda, né? Porque você sabe que antes do meio-dia a temperatura está o quê? Crescendo. Né? Só que depois que passa do meio-dia, a temperatura já está descendo. Então ela está crescendo e aqui já está caindo. Né? Ou seja, a taxa de elevação vai mudar, porque aqui ela está subindo. Provavelmente essa taxa de variação vai ser positiva, né? A função está subindo. E aqui vai ser negativa, porque a taxa de variação está negativa. Né? Então, isso vai ter que mudar. Isso vai ter que mudar. A gente vai ter que calcular uma forma de ver essa mudança. Né? E aí uma pergunta que você pode tentar encontrar também, baseado nessa taxa de elevação, é em que momento você atinge o máximo da temperatura. Né? Aí digamos que você, pelo gráfico aqui, deve imaginar que é em torno de meio-dia. Mas será que tem outra forma de a gente descobrir isso daí? Né? Usando outros métodos, usando o conceito de taxa de variação, por exemplo, né? A gente vai ver que tem. Bom, a gente vai ver que tem. Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema da mesma forma que a gente resolveu, né, o problema anterior da água, que é fazendo o quê? Fazendo medidas, né, da temperatura ao longo do dia. Então, digamos que você fez uma medida aqui às 0 horas, né, e produziu uma temperatura no seu termômetro de 0 graus Celsius. Aí você faz outra medida aqui em 5 horas, isso te dá uma variação, uma temperatura de 11,875 graus Celsius. Né? Por que eu estou colocando essas unidades aqui exatas? Né? Para a gente fazer a continha e dar uns números mais interessantes. Né? Tá bom? A gente vai ver que vai dar um número aí bem mais interessante. E aí, quando foi próximo aqui de meio-dia, você fez medidas novamente da temperatura, verificou que às 10 horas da manhã a temperatura estava em 17,5 graus Celsius. E, incrivelmente, às 14 horas, a temperatura continuava em 17 graus Celsius. Tá bom? Isso aqui foi o resultado das suas medidas. Então, aqui já surge uma primeira dúvida. Por quê? Como é que durante a madrugada a temperatura subiu muito, né? Subiu de 0 até 11 e meio-dia a temperatura ficou estável em 17 graus. Isso significa o que para uma função? Né? Isso do ponto de vista racional, do ponto do dia a dia, você pode imaginar assim, durante a madrugada está subindo muito a temperatura. Então a taxa de elevação, a taxa de variação média da função vai ser bem alta, porque ela está mudando muito. Só que aqui em torno de meio-dia já não mudou tanto. A temperatura já atingiu o seu máximo, né? Ou seja, a temperatura já atingiu o valor máximo dela, que deve estar aí talvez entre 18 e 19 graus, não sei, vamos calcular ainda. Né? Atingiu o máximo e não mudou muito, de 10 até 14 horas. Ou seja, durante todo o meio-dia a temperatura ficou estável lá no máximo. Né? Não mudou muito. Então, alguma coisa está acontecendo com a função. Então, hora ela sobe, hora ela estabiliza e, com o passar do tempo, você vai medindo também, aí você descobre que, por exemplo, às 19 horas, você mediu aqui de novo 11,875 graus Celsius. E aí, um pouco antes da meia-noite, às 23 horas, você vai e mede que a temperatura está 2,875, ou seja, baixou muito. Né? Ou seja, de noite, a temperatura caiu bastante. Né? De manhã e durante a madrugada, a temperatura subiu bastante. Mas de noite já caiu. Então tem alguma coisa acontecendo com a taxa de variação dessa função. Parece que a taxa de variação da função está mudando. Né? Não é constante igual a reta. Percebe a diferença? Então, a taxa com a qual a temperatura está subindo ou descendo já não é mais a mesma. Tá bom? E aí a gente vai justamente tentar calcular isso daí. Como é que a gente pode proceder? Então, por definição, né, a taxa de variação média da função, né, é aqui dada por esse termo aqui, né, como a gente já viu. Aí eu vou voltar um pouquinho aqui, vou colocar a função aqui que a gente já tem, né,
Aí diz, professor, mas como é que você descobriu essa função? Bom, com as medidas que a gente tem. Né? Você já deve saber calcular a equação de parábola, não sabe não? Vamos aqui, ó. Vamos pegar as medidas que a gente tem. Então, ó, digamos que pelos pontos que você mediu, eu falei aqui digamos 6 medidas que você fez, mas digamos que você vai fazendo essa medida aqui continuamente, né? E aí você mede aqui, por exemplo, às 0 horas, você tem 0 graus. Então o primeiro ponto aqui que você pode usar é o 0, 0. E aí você mede também às 24 horas e você tem novamente 0 graus, que é esse ponto aqui, ó. Ora, você já tem 2 raízes, né? Se você tem 2 raízes, aí você vê que se as 2 raízes, 1 é 0 até 24, o x do vértice, né, é o ponto médio, como eu já discuti com vocês, então é no meio. Então, nosso x do vértice é 12. Tá bom? E o y do vértice? Aí seria o ponto máximo aqui, que você pode medir, né? Seria 18. Né? Como eu já adiantei aqui, você vai e mede que às 12 horas a temperatura está 18 graus. Ora, com o x do vértice e com as raízes, dá para fazer as equações da parábola. Não dá, não? Acho que dá. Vamos fazer. Vamos tentar fazer aqui. Vou abrir aqui uma página aqui para a gente fazer. Ó. Então, vamos aqui. Ó. Eu sei que uma raiz é 0, 0. A outra raiz é 24, 0. Eu sei que o x do vértice, né, pelas medidas, é 12. E que o y do vértice é 18. Bom, então como é que fica a equação dessa parábola? A gente já trabalhou que a forma canônica da parábola é A que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Então, o nosso y é A x menos o x do vértice, que é 12 ao quadrado, mais o y do vértice, que é 18. Bom, então, ó, falta só descobrir o A, mas aí eu posso pegar uma das raízes, que eu posso pegar essa raiz aqui, ó. Tá bom? Eu sei que ela passa por essa raiz, então, como é que fica se eu pegar essa raiz? 0, que é o y, A menos 0 menos 12 ao quadrado, mais 18. Né? Quem é aqui, então, ó, 0 menos 12 dá menos 12, ao quadrado vai continuar dando 144, mais 18. Então, vai ficar 144A igual a menos 18. Daqui a gente tira aqui menos 18 dividido por 144, né? É o nosso A. Quem é, então, como é que a gente pode dividir aqui uma coisa pela outra? Né? Se eu dividir isso aqui por 3, né? Aqui fica 6. Se eu dividir esse cara por 3, né? Fica quanto? Fica 48. Né? 48. Se eu dividir de novo por 6, dividir por 6, aqui vai ficar 1 e aqui fica 8. Então é menos 1/8. Bom, então o A é menos 1/8. Tá bom? Então eu acabei de descobrir uma parábola. Quem é a parábola? Y igual a menos 1/8 x menos 12 ao quadrado mais 18. Tá bom? Aí você pode ajeitar aqui, ó, por exemplo, vamos tentar ajeitar isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó, y igual a menos 1/8 de x ao quadrado menos 24x mais 144. Isso aqui mais 18. Né? Então vai ficar menos 1/8 de x ao quadrado. Tá bom? 24 sobre 8 dá 3, então vai ficar mais 3x. Né? 144 dividido por 8 dá quanto? Dá menos 18. Mais 18, olha só, vai cancelar aqui esse com esse aqui. Ou seja, a nossa parábola ela não tem um C, como a gente tinha que ser assim, porque ela toca a origem, né? É menos 1/8 x ao quadrado
mais 3x. Então dá para a gente descobrir a parábola aí com esses pontos. Tá bom? Tudo bem? Então, ó, vamos lá voltar para o problema que a gente tem. Né? Probleminha anterior. Como é que estava ali? Ó? Então, ó, tá aqui. Acabei de descobrir a minha parábola. Ó. Encontrei que é f de x igual a menos 1/8 de x ao quadrado mais 3x. Né? Com isso, a temperatura como função do tempo é dado por isso daqui. Né? E a pergunta básica agora é qual é a taxa de variação média dessas funções. Como é que a gente pode calcular a taxa de variação média de uma função parabólica? Como é que ficaria? Você já deve imaginar que não é constante, não é a mesma. Tá certo? A taxa de variação não vai ser a mesma. Tá bom? O que a gente precisa para calcular a taxa de variação média? Para calcular a taxa de variação média, a gente precisa definir o x e o h através dessa funçãozinha aqui. Ó. Vamos ver como é que fica a nossa brincadeira. Então, vamos para cá. Ó. Então, está aqui a minha função. f de x igual a menos 1/8 de x ao quadrado mais 3x. Por definição, a taxa de variação média é o quê? F de x mais h, funçãozinha composta, menos f de x dividido por h. Quem é o f de x? Está ali, não tem o que fazer muito, né? É menos 1/8 de x ao quadrado mais 3x. Agora, quem é o f de x mais h? Aqui tem que tomar cuidado, porque é onde o estudante se confunde. Ó. O que é f de x mais h? F de x mais h significa que você vai substituir o x por x mais h. Tá bom? Então, onde tem x, você coloca x mais h. Então, vai ficar assim, ó. Menos 1/8 x mais h ao quadrado mais 3 vezes x mais h. Tá bom? Então, vamos levar para a equação. Ó. Vai ficar assim, ó. Vamos primeiro fazer assim, para não ficar muita conta, né? Vamos substituir só esse rapaz aqui. Quem é? Né? Então, quem é? Quem é? F de x mais h menos f de x. Só esse termo de cima aí. Quem é? Vamos fazer a conta aqui. Ó. Vai ficar assim. Ó. F de x. Vou fazer aqui. F de x mais h menos f de x. Muito cuidado aqui, pessoal, porque tem sinal negativo, tem todo jeito aqui. Ó. Menos 1/8 x mais h ao quadrado mais 3 vezes x mais h. Então, tudo isso aqui é o nosso f de x mais h menos f de x. Quem é o f de x? Menos 1/8. Olha o sinal negativo aí, ó. X ao quadrado mais 3x. Tá bom? Então, mais 3x. Vamos desmembrar esses termos todos aí. Então, vai ficar assim, ó, menos 1/8, que multiplica x ao quadrado mais 2 vezes x vezes h, mais h ao quadrado, é todo esse termo aqui, mais 3 vezes x, mais 3h, né, que é esse termo aqui, ó. Então, eu estou ainda nesse termo aqui. Né? Acabei de desenvolver esse termo, ele veio para cá, ó. Né? E esse aqui está aqui. Tá bom? Agora o outro. Menos com menos, então vai ficar mais 1/8 de x ao quadrado. Tá bom? Mais 1/8 de x ao quadrado. Menos com mais dá menos 3x. Tá bom? Então, como é que fica aqui? Distribuindo agora, menos 1/8 de x ao quadrado. Né? 2 dividido por 8 vai dar 4, vai ficar menos 1/4 de x vezes h. H ao quadrado sobre 8 vai ficar menos h ao quadrado sobre 8. Tá bom?
mais 3x mais 3h, bom, mais 1/8 de x ao quadrado menos 3x. Para nossa felicidade, tem algumas coisas que vão cancelar. Então aqui, por exemplo, f de x mais h menos f de x, né? Esse rapaz aqui, que é o menos 1/8 de x ao quadrado, ele se repete aqui, ó. Tá bom? Então cancela. 3x se repete aqui. Então cancela também. Tá bom? Então fica como? Menos 1/4 de x vezes h, sobrou só isso daí, menos h ao quadrado sobre 8, mais 3 vezes h. Olha só o que sobrou. Vamos agora fazer a conta, então, né, do resto. Vou fazer aqui uma nova página para a gente fazer a continha. Então, ó, vamos trazer agora, calcular a taxa média. Quem é a taxa média? É essa continha que a gente acabou de fazer dividido por h, tá bom? Então, a taxa média vai ficar f de x mais h menos f de x dividido por h. A gente já calculou ali, dá menos 1/4 de x vezes h. Vou voltar ali para ver, ó. Menos h ao quadrado sobre 8, menos h ao quadrado sobre 8, mais 3h. Tudo isso aqui dividido por h. Aí você tem muito cuidado. Ó. Vamos colocar o h em evidência em cima, vai ficar como? Se eu colocar um h em evidência em cima, vai ficar assim, ó. Menos 1/4 de x, só x, menos h sobre 8, bom, tirando aqui um h, mais 3. Se eu dividir agora todo mundo por h, aí agora, olhe bem aqui, ó, cancela esse h com esse h, e aí a minha taxa de variação média ela fica simplesmente menos 1/4 de x menos h sobre 8 mais 3. Olha como fica bem estranho, né? Então a taxa de variação média aqui no caso da parábola, nesse caso aqui ficou menos 1/4 de x menos 1/8 de h mais 3. Esse professor bem diferente da reta, né? Bem diferente da reta. Qual é o problema aqui da taxa de variação média da parábola? O problema é que ela vai depender tanto do x, como ela depende do h. E o que significa isso? Significa que por ela depender do x, né, ela depende de onde começa a contar a taxa. Então ela vai depender de quando você começou a contar a taxa. Por exemplo, se você começou a contar a partir de 0 horas, você vai contar a partir de 0 horas. Se você começou a contar a partir de meio-dia, vai começar a contar a partir de meio-dia. E ela depende do H. O que é depender do H? Depende do intervalo da medida da taxa. Depende do intervalo da medida da taxa. Aí, professor, bem complicado isso aí, mas na prática significa o quê? Né? Vamos lá voltar para o probleminha da temperatura que está aumentando. Quando a gente voltar, você vai perceber como é que fica. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Vou apagar aqui essas coisas, né? Vamos lá. Vamos começar a identificar quem é o ponto de contagem, né?
e quem é o ponto, quem é o H, quem é o X e quem é o H de cada um desses 3 intervalos. Intervalo vermelho, né? Quem é o X? X é o ponto que você começou a contar a taxa. Então, nesse intervalo aqui vermelho, o ponto que eu começo a contar a taxa é 0. Então, nesse caso aqui, para calcular essa taxa aqui, eu vou precisar de x igual a 0. Né? E o H? O H é o intervalo na qual você quer contar a taxa. Qual é o intervalo que você quer contar a taxa? Eu quero contar a taxa desde as 0 horas da madrugada até as 5 horas. Então, o H aqui é 5. Tá bom? No caso do azul, onde que eu comecei a contar a taxa? Eu comecei a contar a taxa 10 horas. Quanto tempo durou a contagem? A contagem durou de 10 horas até 14 horas. Então, é um H igual a 4. Percebeu a diferença do que é o X e do que é o H na taxa de variação? Taxa de variação vai precisar de onde você começou a contabilizar a taxa, tá certo? E qual é o intervalo na qual você quer contar a taxa. Aqui no caso verde, a gente começou a contar a taxa a partir das 19 horas. Então, X é 19. E o intervalo que durou foi de 19 até 23. Então, o H é 4 também. Tá bom? Então, eu vou levar essas informações lá para aquela nossa discussão, para a gente poder fazer a discussão. E você vai ver como é que vai ficar. Ó. Vamos criar uma nova página aqui. E vamos justamente usar a taxa que a gente encontrou no item anterior. A taxa é menos 1/4 de x, menos 1/8 de h mais 3. Então, vamos aqui. Ó. Acabamos de descobrir que a taxa média da variação dessa parábola é menos 1/4 de x mais 1/8 de h. Né? 1/8 é menos 1/8. É menos 1/8. Então, menos 1/8 de h. Então, deixa eu apagar aqui esse sinal negativo, positivo, colocar negativo. Mais 3. No caso vermelho, né? Quem era o x? Lembrado lá? As medidas eram x igual a 0, que era as 0 horas, e o h era 5, porque eu contabilizei até 5 horas da manhã. Então, quem é a taxa nesse caso? Durante a madrugada. Né? A taxa vai ser menos 1/4 vezes x, que é 0, menos 1/8 vezes o h, que é 5, mais 3. Olha só como é que vai ficar. A taxa aqui vai ficar 0, né? Menos 5/8 mais 3. Vamos resolver essa soma de fração. Né? Então aqui o MMC é 8, menos 5, mais 24. 24 menos 5 vai dar 19 por 8. Né? Então, essa taxa aí é 19 por 8. Quanto é que dá isso daí? Vamos só fazer a continha aqui. Rapidinho. A conta vai dar 19 por 8. 2,375. Então, 2,375. Aí, 2,375 o quê? Como a função está medindo temperatura, que é grau, e o intervalo está sendo medido em horas, então vai ser 2,5 graus por hora. Bom? Vamos fazer o caso azul. No caso azul lá, o x era 10 e o h era 4. Quanto é que é a taxa? Perto de meio-dia. Então, esse aqui foi de madrugada. Ó. Esse aqui foi de madrugada. A gente encontrou uma taxa, né? Importante destacar aqui, positiva. Então, a taxa aqui está positiva. Né? Quanto é que é a taxa aqui no caso agora? Perto do meio-dia. Vai ficar assim, ó, menos 1/4
vezes x, que é 10, menos 1/8 vezes 4, mais 3. Vou fazer essa conta. Vai ficar assim, ó. 10 sobre 4, né? É 5 sobre 2, então vai ficar menos 5 sobre 2. 4 dividido por 8, então é 1/2, menos 1/2, mais 3. Quanto é que vale isso daí? A taxa média próximo de meio-dia dá quanto? Menos 5/2 menos 1/2 vai dar menos 6/2, mais 3. Quanto é que é menos 6/2? É menos 3. Mais 3 dá 0. Olha só, deu 0. Por quê? O que significa dar 0? Dar 0 significa que a temperatura não está variando muito, né? Não está variando nada nesse intervalo que você está medindo. Tá bom? Não variou nada, nada. 0. A variação é 0. Aí faz sentido isso daí? Faz, porque se você olhar para o gráfico lá, de novo, quando você fez a medida aqui, estava 17,5 graus. E quando você fez a medida às 4 horas da tarde, continuava 17,5 graus. Então, aparentemente, naquele intervalo, não mudou nada a temperatura. Por isso que a taxa de variação média é 0. Tá bom? Então, ó, vamos fazer agora no caso da noite, né? Como é que fica? No caso da noite, vai ficar assim, ó. X, 19, e o H era 4. Como é que fica a noite? A taxa de variação média, que é a noite, né? Taxa de variação média, vamos fazer a continha aqui rapidamente, né? Vai ficar assim, menos 1/4 vezes x, que é 19, menos 1/8 sobre 4, né? Mais 3. Então aqui vai ficar menos 19 quartos, né? Menos 1/2 mais 3. Vou fazer aqui uma nova página para a gente fazer a continha correta. Então, ó, essa conta aí, menos 19 quartos, menos 1/2 mais 3, então, vamos lá. A taxa aqui, média da noite, menos 19 quartos, menos 1/2 mais 3. Né? Vai ficar quanto? Menos 19 quartos, não tem o que fazer. Vamos tirar o MMC, né? Todo mundo aqui. Então, tirando o MMC de todo mundo, dá 4. Menos 19. 4 dividido por 2 vai dar 2. Né? Vezes 1 vai dar 2 aqui. 4 dividido por 1 dá 4. Vezes 3 dá 12. Né? Então, vai ficar menos 21 mais 12 quartos. Né? Ou seja, menos 9 quartos. Quanto é que é menos 9 quartos? Né? Vai dar menos 2,25. 2,25 quê? Graus Celsius por hora. Olha só. Naquela hora, de manhã, né, de madrugada, deu positivo. Meio-dia, deu 0. E de noite, deu negativo. Por quê? Teve essa variação. Porque, como você está observando aí, se a taxa... Agora vamos fazer uma constatação geral. Se a taxa de variação média está positiva, né, a função está crescente. Um crescimento positivo. Se a taxa de variação média for igual a 0, né, aqui, constante. Crescimento constante. Né? E se a taxa de variação média der negativo, a função está decrescente. Isso é o que você pode concluir da parábola. Por quê?
Porque a parábola sobe, ela fica lá em cima aproximadamente constante, né? Não muda muito, atinge o máximo, e aí depois ela desce. Então ela é crescente, depois ela é decrescente. Isso é o que significa taxa de variação. É o comportamento da função, como que ela cresce, como que ela decresce. Tá certo? Então, para concluir aqui, como a gente já calculou, vou só resumir para vocês. No primeiro intervalo, a gente encontrou uma taxa de 2,375, que diz que é uma taxa crescente positiva. No segundo intervalo, que é o azul ali, a gente encontrou uma taxa igual a zero. Então, M aí, que é a taxa de variação média, é zero. Né? Chamamos só de taxa de variação média aí de M. Né? E, no segundo momento, a taxa de variação média deu menos 2,25. Então, só para completar aqui dá positivo, porque está crescente. Está crescendo 2,375 graus por hora. Né? Aqui não cresce nada por hora. Esse professor, mas tem um máximo ali e tal. Tem um máximo, mas no intervalo que eu medi, não obtive variação nenhuma significativa. Não. Aí aqui no segundo, a gente obteve menos 2,25 graus Celsius por hora. Ou seja, aqui ela é crescente. Aqui não cresce nada, constante, tá bom? E aqui ela é decrescente. Tá bom? Esse é o comportamento da variação média aí de uma função parabólica. Tudo bem aí, pessoal? Certo? Então, o que acontece? A gente pode, de certa forma, fazer justamente essas análises aí para entender. Então, só para concluir essa nossa abordagem aí, basicamente o que você está fazendo aí é calculando, né, se uma função ela cresce, se ela decresce, ou se ela não tem crescimento nenhum. Né? A gente vai ver na próxima aula, vou fazer com vocês uma série de exercícios, né, para tentar entender mais ainda como é que calcula essa taxa de variação média e o que é que significa isso para as funções. Tá bom? Então, até a próxima aula.